Perdeu, mané. Moraes nunca esteve tão fraco como agora e eu vou provar pra você com fatos que culminaram numa declaração admitindo que ele errou e mandando um recado oculto ainda pros seus colegas. Bom dia agora aqui de mãos abaixadas, porque teve alguém que reclamou nos comentários ontem que eu fico erguendo as mãos. Então, nessa nossa análise de hoje, que tá verdadeiramente magnífica, eu vou te mostrar 3 coisinhas com as mãos aqui embaixo. Primeiro, eu vou te mostrar um vídeo de um discurso do ministro Alexandre de Moraes ontem, durante o evento em que ele foi homenageado em São Paulo, em que Moraes claramente admitiu pela primeira vez cometer erros, mas dividiu a culpa também dos seus erros com os demais ministros do Supremo. Segundo, eu vou te provar que Moraes nunca teve tão fraco como agora. E terceiro, eu vou explicar para você quais foram os recados ocultos da fala de Moraes e o verdadeiro significado dessa admissão de erros deles. Então bora aqui direto pro primeiro ponto com esse vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Olha aí. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado e as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Gente, olha, foi a primeira vez que eu vi Alexandre de Moraes falando em erros. Agora, quais erros, ministro? Quais erros? Fala pra gente. A gente quer saber. O Brasil inteiro tem o direito de saber quais erros, quais equívocos. Por acaso, a prisão ilegal de Felipe Martins por mais de 6 meses sem denúncia, com base em um documento falso, foi um erro? E a prisão ilegal da Débora sem denúncia por mais de 1 ano também? A morte do Crezão? A condenação de quem sentou na sua cadeira há 17 anos? A censura disseminada? O processo da trama golpista? O juiz vítima? Olha, eu não vou ficar aqui relembrando todos os casos, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, a gente não vai analisar os outros pontos, mas vocês entenderam a ideia, né? O ministro ele precisa vir a público dizer quais foram os erros para a gente ir lá nos processos e entender se o STF corrigiu esses erros ou não. Mas eu vou deixar para te falar lá no final, no terceiro ponto, qual que é o real significado dessa fala do Moraes. Por enquanto, vamos agora para o segundo ponto, que eu vou fazer uma verdadeira linha do tempo com vocês para provar como que o Moraes está mais fraco do que nunca, o que levou diretamente até essa fala de ontem. Primeiro, gente, o Moraes e outros 7 ministros do STF, mais o PGR, tiveram seus vistos americanos cancelados. Depois, o Moraes foi sancionado com a Magnitsky. Tudo isso vai tornando o ministro alguém tóxico, um leproso, do qual ninguém quer se aproximar. E o apoio público a ele vai se tornando cada vez mais perigoso, conforme avisos dos Estados Unidos, porque quem apoia alguém sancionado pode igualmente ser sancionado pela Magnitsky. E nesse contexto, todo mundo começou a largar a mão do ministro. Veja o governo Lula. Há poucas semanas, o governo enviou uma carta em resposta ao Departamento de Justiça norte-americano sobre as decisões ilegais do Moraes e jogou Moraes na fogueira. O governo confirmou que tudo que o ministro estava fazendo era, sim, ilegal e fora do rito. Foi como se o próprio governo Lula tivesse entregado ali Moraes aos lobos. Mas não foi só isso não, gente. Não foi só executivo. Incrivelmente, no Congresso Nacional, foram somados 41 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes. E na Câmara, tá para ser votado o fim do foro privilegiado e a anistia, que é o objetivo enfraquecer ainda mais Moraes. Além do governo e do Congresso Nacional, veja a mídia. Depois da aplicação da tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e a prisão de Bolsonaro, todos os grandes jornais do país, todos, simultaneamente, detonaram Moraes por conta dos seus abusos. Folha de São Paulo, Estadão, até o Globo. E ontem o Wall Street Journal, um dos maiores jornais do mundo, publicou um artigo de opinião dizendo como que
quem deu um golpe de Estado do Brasil, dizendo explicitamente isso, gente, que quem deu um golpe de Estado no Brasil não foi a direita, mas sim quem? O próprio STF. Tem uma análise disso aqui no canal que é imperdível. Eu vou deixar o link na descrição e na tela no final para vocês. Só que essa não foi a primeira vez, nem vai ser a última. O próprio Wall Street Journal, ele já tinha criticado Moraes outras 2 vezes, assim como outros grandes jornais internacionais. Tudo foi crescendo, 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 até gerar um racha no próprio STF. Ministros do STF disseram na imprensa que ficaram irritados com Moraes por mandar prender Bolsonaro e que podem derrubar a decisão. Fux contrariou Moraes em decisões, André Mendonça bateu de frente, mandou recados em palestras e entrevistas e começaram a surgir na imprensa notinhas de ministros insatisfeitos com as atitudes de Moraes, que o apoiam hoje só publicamente, mas nos bastidores estão contrariados com os abusos e preocupados que venha sobre a cabeça deles uma Magnitsky. Aí Lula convoca todos os ministros do STF para um jantar em apoio a Moraes. E o que acontece? Apenas 6 vão. 4 faltam e Fachin, que é o próximo presidente do STF, deixa escapar para a imprensa que ele foi a contragosto. Ministros do STF se recusam a assinar uma carta pública de apoio a Moraes que se sente abandonado. E, para coroar tudo isso, pela primeira vez apareceu na imprensa nessa semana que Gilmar Mendes, hoje talvez o maior aliado de Moraes na corte, talvez a pessoa mais poderosa da República, ele admitiu que Moraes comete excessos. Semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, o Departamento de Estado, por meio de vários funcionários, às vezes por meio do vice do Marco Rubio, Christopher Landau, ataca Moraes sem parar, o que é repercutido pelos perfis da própria embaixada americana aqui no Brasil. Na última crítica, o Landau acusou Moraes de usurpar o poder ditatorial no Brasil e de destruir a amizade de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Aí o ministro vai no jogo do Corinthians e mostra o seu abalo emocional com os dedos. Ele mostra que ele está descompensado ao fazer aquele gesto obsceno, mostrar o dedo do meio aos torcedores do seu próprio time, do Corinthians. Não foi nem para a torcida adversária. O gesto, gente, é uma notória quebra de decoro que foi analisada com incredulidade pelo ex-ministro Marco Aurélio. O que tudo isso diz para vocês, gente? Isso é óbvio. O Moraes nunca teve tão fraco quanto agora. O ministro está abatido, ele está vulnerável e isso é visível no seu semblante toda vez que ela aparece em público. E aí que eu chego ao meu terceiro ponto. A fala de Moraes de ontem, admitindo os erros, não foi, na verdade, para reconhecer erros porque ele é humano. Não, foi um recado claro para os seus colegas do Supremo. Ele disse que tudo o que ele fez foi decidido por um colegiado. Ou seja, o que eu fiz, eu não fiz sozinho. Esse foi o recado. Se eu errei, vocês erraram junto comigo, me apoiaram em tudo e me incentivaram. Foi isso que ele disse. Se eu cair, vocês todos vão cair junto comigo. Tá muito claro que foi esse o recado de Moraes, já avisando os demais para não deixá-lo sozinho nessa e para não isolá-lo no tribunal. E isso, gente, nem é verdade, isso de que todo mundo decidiu junto, porque a maioria das decisões não foram nem para o colegiado. Aquelas próprias ações que ele mandava aquela assessoria especial de desinformação do TSE produzir para ele, que lá tudo era ele e aquela assessoria. Agora a questão é, o que vai ser mais forte para os ministros do Supremo? A lealdade cega a Moraes ou o instinto da sua própria sobrevivência, dos seus negócios e dos seus familiares? É isso que nós veremos a partir de agora, mas se eu fosse o Moraes, eu não confiaria na lealdade de ninguém ali dentro. E você, me conta aí nos comentários. E se você acha, como eu acho, que a gente precisa não só trabalhar, mas também orar pelo Brasil, você entendeu que existe uma guerra que é travada no campo das ideias, no campo espiritual, no campo da cultura e da fé. E chegou a hora de despertar a maioria cristã do nosso Brasil. Se você é cristão, se você defende a verdade e valores inegociáveis, não deixe de participar no dia 19 de agosto, agora, terça-feira que vem, às 20 horas, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente. Vai ser uma aula comigo e com a Cris Correia, totalmente gratuita, e ela é especialista nesse assunto. A gente quer te ensinar a entender a realidade política e social a partir da visão cristã, da visão bíblica. Eu espero você lá.